Abra sua Bíblia, por gentileza. Gênesis, capítulo de número 5. Do verso 18 ao verso 24. Gênesis 5, do verso 18 até o verso de número 24. Uma passagem que nos mostra exatamente o que acabamos de louvar. Louvamos que Jesus em breve voltará. E essa passagem que nós vamos ler fala do primeiro arrebatamento que aconteceu na vida de um homem, que aconteceu na história bíblica, mostrando para a gente que Jesus, ele foi ao Pai preparar lugar, mas ele vai voltar. Assim como aconteceu na vida desse homem, vai acontecer na minha vida e vai acontecer na sua vida. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis 5, verso 18. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Verso 24. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Em algumas traduções, porquanto Deus para si o tomou. Somente o livro de Gênesis, que significa início, princípio, o mais correto seria princípio, porque a palavra empregada logo no primeiro versículo é Bereshit, Bereshit é início. Para começar a história, Deus criou os céus e a terra. Se nós pegarmos somente o livro de Gênesis, nós conseguimos sintetizar toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Só no livro de Gênesis a gente consegue ver tudo o que aconteceu de Êxodo até Apocalipse. E acontece algumas coisas logo no início do livro de Gênesis que nos mostra que são a sombra das coisas, né? Porque aqui são a sombra das coisas que aconteceriam. Só no início começa um plano de Deus criando o homem, e a gente vê Satanás se levantando, tirando o homem da presença de Deus lá no Éden. Todos nós conhecemos a história, o pecado original que Adão vai cometer. Na verdade, Eva vai lá, se alimenta e depois ela passa para o seu esposo. Vem a degradação moral, o pecado entra no mundo e por conta desse erro de Adão, todos nós ficamos destituídos, porque a Bíblia diz que todos nós pecamos e destituídos ficamos da glória de Deus. Já no capítulo 3, verso 15, Deus vai dizer que da semente da mulher sairia aquele que pisaria a cabeça da serpente. Ali Deus está lançando já uma palavra dizendo que alguma coisa iria acontecer, e essa coisa seria que da semente da mulher, o ato que Deus estava criando para restaurar é que da semente da mulher sairia aquele que pisaria a cabeça da serpente, porém a serpente lhe feriria o calcanhar. Satanás, ele vai andar paralelo à história e vai observar que é da semente da mulher que Deus vai levantar alguém que vai derrotar. Ele já sabe que ele é um derrotado. Lá no início de todas as coisas, ele já sabe que não dá mais para ele. Ele sabe que Deus tem um plano perfeito e que esse plano vai se cumprir. Satanás só não sabe com quem e em que tempo. Então começa uma trajetória de perseguição à semente da mulher. Satanás vai observar Caim, vai observar Abel. Ele vê que num ato de ofertar a Deus, a voluntariedade, o desejo de servir a Deus com integridade, existe na vida de Abel, porém não existe na vida de Caim. Satanás então começa a imaginar, será que seria Abel aquele que Deus falou que pisaria a minha cabeça? Satanás então usa a vida de Caim, que dá lugar à maldade e ceifa a vida do seu irmão. Satanás pode, naquele momento, ter pensado que teria frustrado os planos de Deus. Mas Deus, ele é perfeito em todas as suas ações. Tudo está sob o controle de Deus. Deus não perde o controle de absolutamente nada. Então, mais à frente, Deus vai permitir que Eva tenha mais um filho. E chama esse filho de Sete.
Eu preguei aqui na quarta-feira passada falando de alguns números, e eu disse que todas as vezes que o número 7 se manifesta na Bíblia, há uma mudança de estágio. Toda vez que o número 7 é referido, a gente muda de fase. Eu disse, no ato da criação, quando nós chegamos no 7º dia, a gente passa de fase, vai para o próximo dia, volta, na verdade, para o dia 1. E quando Eva tem um outro filho, esse novo filho é chamado de 7. Então o número 7 se manifesta e o texto diz que quando o 7 nasce, voltou-se a invocar o nome do Senhor. O 7 se manifesta e vivemos um novo estágio. Deus continua estabelecendo, porque a linhagem dos justos foi ceifada quando Abel morreu. Mas Deus restabelece o seu projeto, restabelece o seu plano e, através de 7, cria uma nova linhagem para que dessa linhagem viesse aquele que fora anunciado lá no capítulo 3, verso 15. Bom, o tempo passa e, a partir de 7, toda a sua descendência, nós vamos ver no início do capítulo 5, o tempo que eles viveram e os filhos que eles geraram. Porém, quando nós chegamos em Jared, Jared é o 6º homem depois de Adão. É a 6ª geração depois de Adão. E o texto diz que Jared, ele tem um filho, e esse filho se chama Enoque. E o texto deixa muito claro para fazer uma distinção entre o que acontece na vida de Enoque e o que acontece na vida dos que vieram antes dele. Quando nós olhamos todo o capítulo 5, nós vamos ver que um após o outro nasceu, gerou filhos e filhas, viveu um determinado tempo e o texto vai dizer que ele morreu. Porém, quando chega em Enoque, o texto diz que Enoque, aos 65 anos de idade, ele tem um filho. E o interessante é que Enoque é o 7º depois de Adão. Todas as vezes que o número 7 se manifesta, há uma mudança de estágio. Passamos de fase. Alguma coisa na Bíblia acontece. E Enoque, o 7º depois de Adão, acontece alguma coisa na vida dele. O texto diz que no verso 21, aos 65 anos de idade, Enoque gerou Matusalém. Em algumas traduções, Metusalém. E Matusalém, segundo a palavra de Deus, é o homem que mais vai viver na terra. Matusalém viveu tanto que ele chega a aconselhar a geração que viveu o dilúvio. Matusalém, ele vai ser o avô de Noé. E ele ficou tanto tempo vivo sobre a terra que Noé ouve a respeito de Deus através do seu avô Matusalém. É bem verdade que ele morre antes do dilúvio, porque Deus disse que ele não seria extinto, ele não passaria pela morte com os injustos que morreram no período do dilúvio. Quando os irmãos conhecem a história, Noé, que levou 120 anos construindo uma arca, entra com sua família, Deus manda chuva sobre a terra e toda a população morre afogada. E Deus então restabelece uma nova civilização, começa uma nova história a partir de Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as esposas de seus filhos. Então, quando acontece na vida de Enoque o nascimento de Matusalém, não é só o nascimento que muda a sua história, porque o texto diz que depois, observa que o verso 21 diz, aos 65 anos de idade, Enoque gerou a Matusalém. Verso 22, depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos. Enoque passa a ter uma vida, é como se dividíssemos a vida de Enoque, nós dividimos a Bíblia em 2 tempos, né? O período do Antigo Testamento, o período do Novo Testamento, o período antes de Cristo e o período depois de Cristo. Jesus, ele foi tão importante, e ele tem sido tão importante não só como nosso Salvador, como nosso Libertador, como foi para a humanidade de uma forma geral. O que Jesus fez foi tão marcante que ele dividiu a humanidade em 2 períodos. Um período antes dele e um período depois dele. E a vida de Enoque também pode ser caracterizada por 2 períodos. Um período antes do nascimento de Matusalém e um período depois do nascimento de Matusalém. Matusalém, até que ele se manifestasse no cenário bíblico,
o texto não diz que Enoque andava com Deus, mas o texto enfatiza que assim que ele nasce, Enoque começa a andar com Deus. Precisa nascer uma pessoa na vida de Enoque para Enoque começar a andar com Deus. E o texto diz que depois que esse menino nasce, Enoque vai passar 300 anos andando com Deus. E se nós procurarmos dentro do Antigo Testamento sobre a história de Enoque, o texto vai encerrar Enoque no capítulo 5 e não vai falar mais dele. Só vai dizer que Enoque não foi mais encontrado, porque Deus para si o tomou, Deus o arrebatou. Enoque andou com Deus depois que gerou a Matusalém de tal forma, andou tão próximo de Deus, andou tão em comunhão com Deus, que Enoque foi retirado da terra e não presenciou e não passou pela morte, e ainda hoje está vivo. Todos que vieram antes dele, o texto diz, viveu tantos anos e morreu, mas Enoque não. Até o seu pai, o texto vai dizer que Jared, ele viveu 962 anos e morreu. Mas Enoque gera Matusalém, e depois que gera Matusalém, passa 300 anos andando com Deus, e quando está com a idade de 365 anos, o texto diz que Enoque não foi mais visto, porquanto Deus para si o tomou. Muito bem, quando nós olhamos o nome Enoque, Enoque vem da palavra Hanak, que significa iniciado, significa consagrado. Enoque anda com Deus de tal forma, ele começa como alguém iniciado, um principiante, alguém que no início é até mesmo um neófito, mas à medida que ele vai andando com Deus, ele vai adquirindo experiências com Deus, e chega a um ponto que Enoque atinge a estatura de perfeita varonilidade. Enoque se transforma num homem tão perfeito na presença de Deus, que Deus toma ele para si. É isso que Deus quer de mim e de você. Enoque é um exemplo de santidade que nós devemos buscar. Hoje nós estamos tão preocupados com as coisas do mundo, falávamos sobre isso na escola dominical hoje, que nós estamos tão preocupados com as posições, com valores, com bênçãos materiais, quando Paulo nos adverte que se esperarmos de Deus somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A promessa da volta de Jesus, ela é real e ela pode acontecer a qualquer momento. Não é à toa que no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, quando Jesus está sendo questionado pelos seus discípulos, como seria a volta do Filho do Homem, em que período se daria, sob quais circunstâncias aconteceriam a volta do Filho do Homem, Jesus vai dizer para eles, olha, a volta do Filho do Homem será como foi nos dias de Noé. Quem foi Noé? O neto de Matusalém, o bisneto de Enoque. E Jesus está dizendo para os seus discípulos, assim como foi nos dias de Noé, assim será a volta do Filho do Homem. As pessoas estarão casando-se, dando-se em casamento, comendo, bebendo, até que veio o dilúvio e as levou. E muitos estão hoje casando-se, dando-se em casamento, comendo, bebendo e esquecendo a maior promessa que Jesus deixou. Jesus disse, eu estou indo para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou preparar morada. Enquanto eu vou para o Pai preparar morada, eu vou deixar o Espírito Santo, o Consolador. Mas haverá o tempo em que Jesus voltará. Muitas pessoas olham para essa passagem e não entendem. E a gente precisa entrar no conceito do casamento cultural. Jesus está usando a culturalidade do povo hebreu para explicar como que ele iria e como que ele voltaria. Quando nós olhamos o cerimonial de um casamento da época de Jesus, primeiro, os noivos faziam um acordo onde eles colocavam um cálice com suco de uva, fruto da vide, vinho, e ambos bebiam daquele cálice, estabelecendo uma aliança, uma união. O casamento não podia ser forçado. O amor para com o noivo e a noiva tinha que ser recíproco. O noivo precisava amar a noiva e a noiva precisava amar o noivo. Depois que os dois se encontraram e estabeleceram esse amor, eles faziam uma aliança, bebendo de um cálice. Não é à toa que quando Jesus está instituindo a ceia, ele diz, não bebam deste cálice até a volta.
Depois, no memorial, ele vai dizer para nós bebermos em memória. Mas a consumação será nas bodas do Cordeiro, onde Jesus, que iniciou com a sua noiva naquela ceia, estabelecendo ali a ceia do Senhor, quando ele voltar nas bodas do Cordeiro, ele pegará o cálice, que ele diz que é o cálice do nova aliança no sangue, e beberá conosco, estabelecendo o contrato, a ketubá, o contrato de casamento que será estabelecido e estaremos eternamente na presença dele. Então, feito esse acordo, o noivo agora ele precisava ir para a casa do pai. Porque é o pai que vai preparar a morada, vai preparar a casa, o local onde esses noivos estarão vivendo eternamente após o casamento. Por isso Jesus disse, eu vou para a casa do pai preparar a morada. E quando que esse noivo volta? O noivo não sabe, pela cultura o noivo não sabe quando ele volta. Somente o pai sabe o dia e a hora. Por isso Jesus vai dizer, nem os anjos que estão no céu sabem, somente o meu Pai sabe o dia e a hora. Jesus está usando algo cultural de sua época para explicar algo espiritual. Porém, a noiva precisava estar pronta, a noiva precisava estar adornada, a noiva não sabia o dia nem a hora, mas a noiva sabia mais ou menos o tempo em que o noivo viria para encontrá-la. Por isso que quando Jesus vai falar das prudentes, as 10 virgens, né, que 5 tinham azeite e 5 não tinham, as 5 prudentes estavam preparadas, porque quando o noivo vier, não dá tempo de buscar, não dá tempo de se adornar, não dá tempo de se consertar. O momento de conserto é agora, o momento de estar adornado é agora. Então, o texto diz que é chegado o noivo, e as 5 que não foram prudentes ficaram para trás, mas as 5 que tinham azeite em suas lamparinas, puderam se encontrar com o noivo e estar com ele eternamente. Então, quando o pai determinasse o tempo para que o noivo fosse de encontro à sua noiva, à frente do noivo vinha um cortejo, onde pessoas vinham tocando chofar, tocando corneta, anunciando, é chegado o noivo. E nesse momento a noiva precisava estar pronta para receber o seu noivo. Não é à toa que o apóstolo Paulo, escrevendo a 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 16 e 17, ele diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Paulo está dizendo exatamente como era o casamento da sua época. Assim como o noivo, ele vinha e à sua frente vinha uma comitiva tocando trombeta, assim será a volta de Jesus. Jesus virá nos céus, mas os anjos virão tocando trombeta, anunciando o arrebatamento da igreja. Para sermos arrebatados, para estarmos com Jesus, precisamos abrir mão da vida de pecado, precisa ter renúncia, precisa abrir mão da nossa carnalidade. A gente precisa se voltar para Deus, meditar na sua palavra, orar mais, ter comunhão uns com os outros. É isso que Enoque faz. No momento em que Matusalém nasce, Enoque vive uma vida separada. Enoque abre mão da sua vida cotidiana e rotineira e passa agora a viver uma vida de comunhão com Deus. Interessante que se a gente pegar a palavra Matusalém, né, o Lém deriva de Salém, deriva de Jerusalém, e todas as vezes que nós temos o em, significa o lugar ou algo que traz paz. Jerusalém, Jerusalém, cidade de paz. Rei de Salém, o rei da cidade de paz. Todas as vezes que temos empregado em, está associado à paz. E no verso 22, diz que depois que o menino nasce, depois que Matusalém, essa paz, chega na vida de Enoque, Enoque passa a andar com Deus 300 anos e Deus para si o toma. Não é à toa que Isaías vai dizer no capítulo 9, verso 6,
porque um menino nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Enoque passa a andar com Deus, depois que um menino de paz entra na sua vida. Talvez você esteja andando distante de Deus, porque não nasceu um menino na sua vida. É preciso nascer um menino de paz. Esse menino de paz, ele precisa chegar na tua casa, ele precisa chegar na tua vida, ele precisa chegar na tua família, para que depois que ele nascer dentro de você, você tenha uma vida andando com Deus, assim como Enoque andou, para que no tempo determinado pelo Senhor, assim como Enoque foi retirado da terra, você também seja retirado, porque o Senhor, Ele vai voltar, mais cedo ou mais tarde. Talvez a gente ache que Ele está demorando, mas no tempo certo, no tempo oportuno, Deus manifestará, o Senhor virá nas alturas, e somente aqueles que estiverem com o menino de paz sendo gerado, vivendo dentro de si, poderá ser arrebatado tal como Enoque foi. O Antigo Testamento não diz o que Enoque fazia. O Antigo Testamento só diz que Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Mas é interessante que quando nós vamos para o Novo Testamento, o penúltimo livro da Bíblia, o livro de Judas, só tem um capítulo. Verso 14 e 15 diz assim: Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometem impiamente acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores e ímpios falaram contra ele. A única manifestação que nós vemos do que Enoque ficou 300 anos fazendo, nós vamos ver em Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, falando da fé de Enoque, mas nós vamos ver somente no livro de Judas o que Enoque fez ao longo de 300 anos. Enoque passou 300 anos dizendo para o povo da sua geração: eis que o Senhor virá com milhares dos seus anjos, e ele virá para pregar justiça. Enoque vinha anunciando que a justiça de Deus, que o juízo de Deus viria sobre a terra. Aquela geração que estava corrompida, aquela geração que estava pervertida, aquela geração, quando nós olhamos, que o próprio livro de Judas vai dizer, quando nós olhamos desde o início, ele vai falar da degradação moral dos anjos, que os anjos abriram mão do seu hábito natural, e ao ver que as filhas dos homens eram formosas, eles coabitaram com ela. Deus então vê a degradação moral que está sobre a terra. Deus vê o pecado se proliferar de tal forma que o texto diz que o Senhor se arrepende de ter feito o homem e usa a vida de Enoque como um arauto para anunciar que o juízo de Deus em algum momento viria. Isso vai acontecer quando Noé se manifesta, o bisneto de Enoque. Toda aquela geração foi perdida. Queridos, há 2000 anos, a igreja do Senhor, que tem enfrentado lutas, que tem sido martirizada, que tem os santos sendo lançados em arenas, que teve os santos queimados para servir de iluminação pública nas ruas de Roma, que teve homens e mulheres lançados na fogueira, lançados aos leões, homens e mulheres que foram decapitados, homens e mulheres que foram perseguidas, mas a igreja de Cristo triunfante, há 2000 anos, vem anunciando que Jesus voltará. E diferente do que aconteceu, porque João Batista, ele anunciou que Jesus vinha. Ele anunciava dizendo: é chegado o reino de Deus. E quando Jesus, ele chega, ele não vem pregar juízo, ele vem pregar libertação.
Ele vem libertar os cativos, conforme descrito em Isaías 61. Ele vem trazer as boas novas. Jesus, ele entra em Jerusalém montado no jumento. A história nos mostra que toda vez que um rei entrava numa cidade montado no jumento, esse rei vinha em paz. Mas quando o rei entrava numa cidade montado num cavalo, esse rei vinha para guerrear, vinha para trazer juízo. O texto nos diz que Jesus, em forma humana, entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Venho trazer a paz, venho pregar a paz, veio me reconciliar, veio te reconciliar com Deus. Mas a mesma Bíblia diz em Apocalipse que ele voltará montado num cavalo. E sobre a sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando Jesus voltar, ele não vai voltar montado no jumento, ele vai voltar montado num cavalo. E quando ele voltar, meu irmão, minha irmã, ele não vem mais pregar arrependimento, ele vem trazer juízo de Deus. O cálice da ira de Deus será derramado e você precisa estar com a sua vida santificada, tal como Enoque estava. Se eu e você não estivermos santificados, não estivermos com a nossa vida alicerçada no Senhor, não virá para nós salvação, mas será o grande e terrível dia do Senhor, e para nós será um dia de juízo. Mas para aqueles que têm a sua veste lavada no sangue do Cordeiro, será um dia glorioso, onde nos encontraremos como noiva e celebraremos o casamento com o noivo amado. Que possamos nessa noite ter a nossa vida transformada e declarar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Paulo escreve a primeira carta dele à igreja de Corinto, capítulo 15, versos 51 e 52. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Paulo trazendo uma palavra à igreja de Corinto, uma palavra de encorajamento. Queridos, aqueles que partiram no Senhor, que hoje descansam, a Bíblia diz em Apocalipse que João vê os santos vestidos de branco, debaixo do trono de Deus, clamando. Irmãos que partiram, a Bíblia diz que clamam a Deus: quando o Senhor irá julgar, quando o Senhor irá resgatar, quando o Senhor irá vingar o nosso sangue. Quantos irmãos nossos que foram mortos cruelmente clamam a Deus para que a vingança do Senhor aconteça. Queridos, esta é a geração que viverá o arrebatamento. Os sinais estão aí. Jesus falou no capítulo 24 sobre alguns sinais que aconteceriam. E muitos de nós estamos dispersos, muitos de nós não estamos atentos. A Bíblia diz que nós não sabemos o dia nem a hora, mas a Bíblia nos ensina a fazer algumas contas. Porque quando João fala a respeito do anticristo, ele diz: aquele que tem entendimento, calcule, pois o número da besta é número de homem, e o seu número é 666. E Jesus, no capítulo 24 de Mateus, ele vai dizer aos seus discípulos: mestre, qual será o sinal? Quando o sol se converter em trevas e as luas em sangue, então chegará o grande e glorioso dia do Senhor. Jesus diz: quando a figueira voltar a florescer. Jesus diz: não passará esta geração. Jesus está deixando pistas do período que isso aconteceria. Quando nós olhamos para o cenário mundial, nós vamos ver que quando Jesus fala da figueira florescendo, ele está falando de Israel. Israel que foi espalhado por todas as nações. Há uma profecia que Deus disse que num único dia traria de volta todo o seu povo e faria Israel se transformar em nação. Esse dia foi 14 de maio de 1948, quando um brasileiro chamado Oswaldo Aranha dá o voto de Minerva e a profecia se cumpre. Israel volta a ser considerado pela ONU como nação.
Jesus então está dizendo que quando a figueira voltar a florescer, em 14 de maio de 1948, a figueira voltou a florescer. Jesus fala, não passará essa geração, e quando nós olhamos geração, a Bíblia fala de um período de 70 a 80 anos. Nós vemos o povo de Israel ficando cativo 70 anos na Babilônia. E nós vemos quando os Salmos fala que o tempo de uma geração é de 80 anos. Então consideramos de 70 a 80 anos. Se nós olharmos 70 a 80 anos, é exatamente o período que nós estamos vivendo. Está muito próximo à volta de Jesus. Mas não obstante fosse isso, Jesus fala, quando o sol se converter em trevas e lua em sangue. Todas as vezes que a lua fica avermelhada, para Israel é um sinal de guerra, é um sinal de que alguma coisa vai acontecer. E de 2014 até 2018, foram sequenciais eclipses solares e luas de sangue. E aconteceu lua de sangue em 2 festas que Israel celebra, que nunca caem na mesma data. A festa de Páscoa, que fala da libertação, uma festa que é celebrada durante 8 dias. 1 dia Páscoa e 7 dias são festa de pães ázimos, um total de 8 dias. E a outra festa que aconteceu uma lua de sangue foi na festa de tabernáculos. E tabernáculo fala de morada, fala de abrigo. O povo de Israel celebra tabernáculos porque Deus fez o povo habitar em tendas no deserto. Uma festa que fala de libertação e uma festa que fala de morada com Deus. Primeiro dia da festa. Ambas têm 7 dias. No primeiro dia de Páscoa, em 2014, lua de sangue. Primeiro dia de tabernáculo, lua de sangue. 2015, primeiro dia de Páscoa, lua de sangue. Primeiro dia de tabernáculo, lua de sangue. Sinais no céu. Jesus falou de guerra, rumores de guerra. Jesus disse que isso seria o princípio de todas as dores. Quando nós olhamos para o cenário mundial, precisaria haver o 3º templo sendo instaurado. Entra na internet. O Instituto do Templo já está pronto. Os sacerdotes já estão treinados. Os cordeiros que precisam ser sacrificados já estão sendo criados no entorno do monte do templo. Recentemente, a guerra que houve em Israel culminou no monte do templo. A mesquita de Al-Aqsa precisa sair para que o templo seja restaurado. O candelabro, a menorá, já está pronta. Já está em exposição na cidade judaica de Jerusalém, porque são 3 bairros, um bairro judeu, um bairro muçulmano e um bairro cristão. Quando você vai na cidade de Jerusalém, no bairro judeu, está lá o candelabro de ouro. Se você entrar no Google agora, você vai ver a menorá que vai estar no templo. O cordeiro ou o novilho vermelho que precisava ser sacrificado foi apresentado no ano de 2017. O cenário está todo preparado. O cenário está pronto para o 3º templo ser construído. Está tudo preparado para que haja a manifestação do anticristo. Nunca a igreja foi de tal forma perseguida. Nós sofremos muitas perseguições físicas. Hoje as perseguições são em vários âmbitos. Não é à toa que quando Deus fala lá em Gênesis 3,15, que da semente da mulher sairia aquele que pisaria a cabeça da serpente, porém esta lhe feriria o calcanhar. Quando nós olhamos o calcanhar, quando chegamos em algum ambiente, o primeiro a tocar no chão é o nosso calcanhar, depois nós tocamos o pé inteiro. Está falando do calcanhar do Messias. Quando o Messias estivesse chegando, seria a geração que seria afligida por Satanás. Como a nossa geração está sendo afligida. Estamos sendo bombardeados na educação, na cultura, na família. Agora a gente tem que aceitar um monte de coisa. Estão querendo fechar as portas da igreja. A igreja está sendo perseguida. O plano de Satanás está aí para tentar parar o povo de Deus. Mas o plano de Deus permanece o mesmo. Te salvar, te resgatar. Por isso Jesus te convida a abrir mão de uma vida de pecado e viver uma vida plena na presença de Deus. Queridos, o arrebatamento é real. O arrebatamento não é uma história que perdura 2000 anos. O texto diz que Noé ficou 120 anos dizendo que Deus mandaria o dilúvio. Enoque passou 300 anos anunciando que o Senhor viria com milhares de seus anjos a pregar juízo. A palavra de Enoque se cumpriu.
Noé disse que o dilúvio viria. A palavra de Noé se cumpriu. Jesus disse que seria como foi nos dias de Noé. E nós temos anunciado que Jesus vai voltar a qualquer momento. E você precisa tomar uma decisão. E não dá para a decisão ser amanhã, porque nós não sabemos quanto tempo ainda temos. Quem não sabe quanto tempo tem, não tem tempo nenhum. Eu digo que existem dois tipos de arrebatamento. Existe o arrebatamento coletivo, aquele que a igreja aguarda ansiosamente para que Jesus volte e leve todo o seu povo. Talvez você não viva o arrebatamento coletivo, mas o arrebatamento individual. Jesus pode não voltar para a igreja hoje, mas Jesus pode voltar para você. Se você morrer agora, e se você passar dessa vida agora, depois de morto não haverá mais possibilidade. A Bíblia diz que ao homem está destinado a morrer uma única vez, vindo depois sobre ele o juízo. Nessa noite, Jesus te dá a oportunidade de renunciar à sua carne, de renunciar à sua vontade humana e entregar a sua vida a Jesus, para que no dia em que a trombeta tocar, no dia em que for dito, eis que é vindo o noivo, você não seja como as 5 nécias, que não tinha azeite na lamparina, mas que você seja como as 5 prudentes, que está preparada para receber o noivo. Jesus diz à igreja de Filadélfia em Apocalipse capítulo 3:11, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amós capítulo 4, verso 12, parte B. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Querido, Jesus está voltando, e que nessa noite você possa colocar a tua vida nas mãos do Senhor. Que esta seja a noite de salvação sobre a tua casa. Que esta seja a noite de salvação sobre a tua vida. Porque como foi nos dias de Noé, será como um abrir e fechar de olhos. Jesus, ele vai voltar a qualquer momento. Talvez a gente não consiga nem virar essa noite. E tomara que Jesus volte logo. Tomara que o Senhor venha para nos levar para viver eternamente na sua presença. Se nessa noite você entende que precisa, tal como Enoque, ter uma mudança de vida. Se você entende que um menino precisa nascer na tua vida, que o menino de paz, o príncipe da paz, precisa nascer na tua vida, e você, a partir desse nascimento, comece a viver uma vida caminhando com Deus, de forma que no tempo em que a trombeta tocar, você seja arrancado dessa terra, como Enoque foi. Você seja arrebatado, como Enoque foi. Talvez não vivo, talvez você até morra sem ver o arrebatamento. Mas no momento em que o arrebatamento acontecer, você terá o seu corpo glorificado, você ressuscitará, terá o seu corpo glorificado e subirá e se encontrará com o Senhor. Se nessa noite você entende que precisa ter uma mudança de vida, coloca no nosso chat aí, eu preciso ter um menino de paz na minha vida. Escreve para nós sabermos, eu preciso entregar a minha vida para Jesus. Eu preciso ter a transformação da minha vida com Jesus. Eu preciso andar com Deus daqui para frente. Eu quero ser arrebatado. Eu quero ser transformado. Eu não quero viver para o inferno. O inferno não foi preparado para você. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Para você foi preparado um céu de glória. E se nessa noite você quer ter o teu nome escrito no livro da vida, é só você colocar e nós estaremos orando por você. Eu quero orar com você nessa noite, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor veio, e um dia o Senhor entregou a sua vida na cruz do Calvário por amor às nossas vidas. Obrigado, Deus, porque através da sua morte, nós fomos resgatados, nós fomos reconectados com o Pai. Obrigado a Deus, porque através do seu sangue derramado na cruz do Calvário, saímos da condição de criaturas e nos tornamos sacerdócio real, povo santo, geração eleita. Fomos chamados de filhos do Deus Altíssimo. Obrigado a Deus, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Obrigado a Deus, porque temos a certeza, ainda se sairmos desta vida, no dia em que o Senhor voltar, Senhor, nós ressuscitaremos
teremos um corpo transformado e estaremos eternamente com o Senhor. Obrigado, ó Deus, porque temos a certeza da salvação em Cristo Jesus. Obrigado, ó Deus, porque o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro e a morte não tem poder sobre nós. Ó Deus, obrigado porque nós somos povo seu e o inimigo de nossas almas não tem poder. Ainda, Senhor, que ele tente contra nós, nós fomos comprados com o precioso sangue de Jesus. Ó Deus, que nessa noite, o sangue de Jesus que purifica e apaga todo o pecado, o sangue de Jesus que nos reconcilia com o Pai, entre, Senhor, no coração daquele que nos ouve, que haja, Senhor, arrependimento, que haja transformação. Ó Deus, em nome de Jesus, que aqueles, ó Deus, que estavam vivendo uma vida desgarrada do Senhor, nessa noite recebam o Príncipe da Paz, nessa noite possa nascer um menino em seu coração, e que este menino traga mudança, de forma a fazer com que esta vida, com que esta pessoa comece a andar com o Senhor, como Enoque andou, mas que não só ande, mas também anuncie, compartilhe, multiplique, ó Deus, esta bênção, para que no dia, Senhor, em que a trombeta tocar, assim como Enoque foi arrebatado, Deus, estas pessoas também sejam. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor vive em nós. Muito obrigado, Senhor, pela vida eterna que temos em Cristo. Muito obrigado, ó Deus, porque passamos da morte para a vida. Muito obrigado, ó Deus, porque temos a convicção de que se nessa noite a trombeta tocar, Senhor, subiremos como noiva adornada para estar eternamente com o Senhor. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que esta palavra fale ao teu coração. Que Deus lhe conceda a oportunidade de arrependimento. Que o teu nome esteja escrito no livro da vida do Cordeiro. E no momento em que Jesus voltar, você possa subir como igreja imaculada. Que Deus te dê uma semana rica de bênçãos. Que a presença do Senhor esteja com você em todo momento da sua vida. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.